Bom dia, bom dia. E aí, Lana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Borges. E aí, sejam bem-vindos. 7h35 aqui, segunda-feira. Tudo bem? Tô com uma carinha de virado aqui, né? Olhando aqui, porque assim, né? A live ela é o meu espelho também, né? Acho que é um dos poucos momentos aqui no dia, fora antes fazendo a barba, escovando o dente, eu dou uma olhada em mim mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa o pessoal ir chegando aí. Mas, mais uma semaninha começando bem com a live, isso aí, verdade. Vamos lá, vamos lá. Fala aí, Dandan. Tranquilo, campeão? Olha o Israel aí. Israel, a gente teve junto aí final de semana, né, Israel? Legal aí, nosso evento. Pena que eu não pude ficar até o final. Pena que eu não pude ficar até o final lá do evento. Mas foi muito legal o tempo que eu pude estar lá assistindo o Diegão. Isso aí. Vamos lá, rapidinho aí pra gente começar a nossa live do dia. E eu vou pegar carona numa coisa que o Diego fala às avessas, né? O Diego sempre cita muito a questão de Santo Irineu de Lyon como o princípio da parte da vida de estudo dele, né? E ele usa isso daí dizendo o seguinte, uma frase de Santo Irineu de Lyon, que ele diz o seguinte, que é pela lente das coisas do mundo, das coisas físicas, que nós podemos aprender como funcionam as coisas espirituais. Ora, eu vou pegar o caminho da contramão, né? Porque é também pelas coisas espirituais que nós conseguimos conhecer um pouco melhor as coisas no mundo físico. Pelas coisas metafísicas, nós também aprendemos algumas coisas do mundo físico. Tudo isso porque é guardada uma relação entre o mundo físico e o mundo imaterial de uma forma muito estreita. Então existe uma passagem bíblica que diz assim, né? Que Jesus pede para que nós peçamos, né? Que pedi e vos será dado, né? Batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Eu queria trazer um pouco dessa realidade para a nossa vida pessoal mesmo, a nossa vida do dia a dia, a vida normal, a vida cotidiana. E aí eu coloquei o título dessa live hoje assim, né? Quer? Pede. Parece algo muito simples, né? Parece às vezes até trivial demais, mas existe um orgulho profundamente guardado no nosso coração que às vezes nos impede disso, né? Eu conversava no final de semana, às vezes conversando com algumas pessoas, aí a pessoa reflete alguma necessidade, né? E aí eu pergunto para ela assim, pô, beleza, mas fulano não pode te ajudar nisso, ciclano não pode te ajudar? Ah, poderia. Tá aí, você não pensou nisso? Não, até pensei. E o que ficou faltando para você pedir? Ah, sei lá, fulano é tão cheio de compromisso, né? Ciclano poxa, nunca tem agenda. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O ônus de dizer não é da outra pessoa. Não é seu. Não é seu. Essa sua maquiagem, muitas vezes assim, né, de preocupação, de respeito, de tudo mais, muitas das vezes esconde nisso um orgulho. A falta da aceitação de se parecer fraco diante do outro, né? Essa tentativa de manter ainda uma máscara de que você é super-herói, de que você consegue tudo, de que tudo é possível sem você pedir ajuda de ninguém. Ora, cara, a gente falava em outras lives que a humildade, ela é o primeiro degrau da escada do conhecimento, né? Ela é o primeiro degrau da nossa vida espiritual também, da nossa vida de amadurecimento. Só que a gente vive num mundo meio estranho, né, hoje. Eu ainda sou da época ali, do tempo
Eu não gosto de falar da época porque fica parecendo que sou velho, né? Não sou velho, pô. Sou velho. Mas é que o mundo tá mudando muito rápido, porra. Mas eu lembro ali na minha adolescência, infância, né? Essas coisas. Eu morava numa parte do Rio de Janeiro onde era comum, assim. Eu lembro, eu até vinha conversando com a minha esposa outro dia no carro, como que ter alguns bens era caro demais em alguma época da vida, né? Por exemplo, ter telefone, sei lá, tu tinha que ter uns 50, 60 mil reais hoje, assim, né, mais ou menos, para você comprar uma linha telefônica. Então, eu lembro que na minha infância não tinha telefone. Quem tinha telefone era o vizinho. Então, quando eu precisava dar o meu telefone para alguém, eu dava o telefone do meu vizinho, aí o vizinho chamava, né? Ó, fulano, ligação para você. E obviamente que eu não recebia várias ligações, era uma ligação ou outra que precisava vir de alguma coisa da justiça ou alguma coisa de um médico que tinha marcado. As coisas funcionavam assim, não tinha celular. Mas eu lembro que nessa época era comum eu chegar da escola, por exemplo, e meus pais estarem com a cadeirinha, né, do lado de fora de casa, e aquele bate-papo, aquela conversa, e às vezes eu precisava de alguma coisa, algum material para o trabalho da escola, e eu lembro que minha mãe falava, né, vai na casa do fulano, pede pro ciclano. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com essa história? Há muito pouco tempo atrás, antes da gente ter toda essa tecnologia, rede social, essas coisas todas, a gente se permitia precisar das pessoas. E laços fortes de amizade se criavam disso, né? Laços fortes. Porque eu não sei se você percebe, meu amigo, se você é uma pessoa que só pensa em ajudar o próximo, né? Eu sou bom samaritano, eu só ajudo o próximo. Cara, você não cria amigos. Você cria pessoas que são seus discípulos, seus ídolos, né? Pessoas para te bajularem, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você pode oferecer um certo conforto material para aquela pessoa, por aquele motivo, um caso específico ou outro, uma profissão que você tenha, um bem que você possua, essas coisas todas. Mas se não existe essa relação de troca, não se cria uma relação de amizade, uma relação de mútua necessidade. E cara, a vida é assim, né? As coisas são assim e de alguma forma Deus quis assim, que a vida fosse um pouco desse mútuo precisar. Então, durante um certo tempo, né, na vida as coisas foram assim. Parece que as tecnologias elas começaram a impedir isso, né? Cara, já reparou que as pessoas elas não visitam as outras hoje? As pessoas não se visitam mais. Não existe mais essa coisa assim de, sei lá, eu vou lá na casa do fulano. A coisa é sempre assim, vamos marcar um evento. Aí você liga, você manda um zap, pergunta se a pessoa pode ou não pode. Cara, eu lembro de chegar na casa das minhas tias, dos vizinhos, tocar a campainha. E aí era recebido com o que tinha lá. Às vezes tinha um café, às vezes estamos comendo uma pipoca, vamos dividir aqui a pipoca. Isso é muito mais humano. E aí eu trago o tema para o que eu coloquei hoje aqui, né? Quer, né? Precisa de algo? Pede. Exatamente, as tecnologias nos deram a ilusão dessa autossuficiência, não é, Daniel? Nos deram a ilusão dessa autossuficiência. Porque na verdade nenhum de nós é autossuficiente, né? Eu passei um momento recente agora, né, de saúde, de necessidade na saúde da família, né? Gente doente, tudo mais. E cara, você vê como que a nossa vida é frágil, cara. Um dia você é forte, outro dia você é fraco. Um dia você está exalando vida, outro dia você está à beira da morte, cara. A vida humana é assim, né? Então essa autossuficiência, né, que as tecnologias nos trouxeram, elas são ilusórias, digamos assim. São ilusórias. E ter a pretensão de ser autossuficiente é um orgulho danado, é de alguma forma se colocar no lugar de Deus. Mas eu queria trazer isso para as nossas relações de hoje, né? Para as relações que você vai viver no dia de hoje. Veja se grande parte dos problemas eles não acontecem nas suas relações por conta dessa autossuficiência, desse teu olhar no teu umbigo, né? Esse teu olhar no teu umbigo. Quantas vezes a coisa acontece assim?
Maurício, pô, tô me separando aqui porque, pô, não aguento mais, fulana é difícil, não sei o que, tal, 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 tal. Beleza, mas você falou isso com ela? Não, pô, isso ela tinha que saber. Isso é bom senso, Maurício. Poxa, meu marido tinha que me ajudar mais em casa, tinha que ser mais presente, tinha que ser mais amoroso comigo, mais carinhoso. Poxa, ele não tá vendo que eu passo por um momento difícil, ele não me abraça na hora que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Pô, ele não olha ao meu lado. Beleza, mas você comunicou isso pra ele? Não, ele tinha que saber. Pô, cara, veja se não existe um grande orgulho da tua parte nesse aspecto. Quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Pede. Pede. Fala. Comunica. Grande parte dos nossos problemas de relação, eles estão dentro do espectro da comunicação. E às vezes a terapia, ela vai resolver isso. Porque sim, existe uma grande dificuldade nossa de comunicar coisas. De falar das nossas experiências. De relatar o que estamos sentindo. E às vezes esse problema, ele realmente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Porque às vezes nós não sabemos os nomes certos para as coisas. Nós não sabemos empregar bem as palavras. Nós não sabemos comunicar realmente as nossas necessidades. E existe um abismo grande mesmo na vida humana disso, né? Veja, se você agora, nesse instante, agora está aqui conversando comigo aqui, batendo esse papo matinal e tomando seu café da manhã. Aí eu te pergunto aí, comunica pra mim qual é o sabor aí do teu queijo com presunto aí que você tá comendo no pão. Ou do pão com ovo, ou do ovo mexido que você tá comendo, ou do café que você tá tomando. Você vai perceber que é difícil você verbalizar o sabor de alguma coisa. Conhece quem experimenta, de alguma forma. Então, veja que só da experiência para a verbalização existe uma perda absurda de informação. Existe uma perda absurda. E aí vai passar por uma outra coisa, que é a habilidade de quem fala, né? A habilidade de quem está comunicando essa experiência. Se ele não saber escolher as palavras certas, não tiver um bom vocabulário para explicar isso, uma boa gama de experiências para poder fazer boas comparações, o que vai acontecer? A informação vai ficar falha. As pessoas não vão entender o que está sendo falado, porque a comunicação não foi bem feita. A comunicação não foi bem feita. Existe um abismo profundo entre a tua experiência e o que você consegue falar. Então, só nisso daí a gente já consegue perceber que existem problemas de comunicações terríveis que podem afetar qualquer tipo de relacionamento, né? Que eu estou falando do marido e da mulher, mas existe do namorado com a namorada, do pai com o filho, do patrão com o empregado, do funcionário ali do seu Zé da esquina, do sua com o cara na padaria, com as pessoas no trânsito. Tudo isso reflete essa questão da comunicação. Então, se já é tão difícil você fazer o outro entender aquilo que você está comunicando, imagine o que você não comunica. Imagina o que você não comunica. Imagina aquilo que você não fala. Imagina aquilo que você não pede. Pois é, fora o que criamos na nossa própria cabeça, baseado em coisas que nós vemos nos outros. Exatamente. Por quê? Porque a gente faz uso dessas coisas, Carolina, né, que a gente tem na nossa cabeça para auxiliar na interpretação nessas coisas faltantes na comunicação. Então veja, se alguém chegou assim para mim e falou assim, espera aí. Pô, esse espera aí, ele pode ser espera aí mesmo. Ele pode ser um ato de grosseria, ó, espera aí. Ele pode ser um pedido de ajuda. Pô, espera aí, que eu tô atarefado. Mas como é que eu vou completar essa informação? Se eu não conseguir pegar todo o tom da comunicação, às vezes eu vou interpretar essa informação como uma experiência do passado que eu tenho. É natural que a gente faça isso. É natural que a gente faça isso. Então a gente precisa dar margem a dar crédito, né, à possibilidade do outro não estar entendendo o que eu estou falando. Do outro não estar entendendo. Então, cara, quer alguma coisa? Sente necessidade de alguma coisa no teu relacionamento? Pede. Conversa, pede ajuda. Comunica com detalhes. Fala aí, Rafael, seja bem-vindo. Comunica com detalhes suas necessidades, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante.
se dá para pedir humildade a Deus ou é uma função nossa. Dá para pedir humildade a Deus, porque tudo na vida é graça. Tudo é graça. Não existe praticamente... Na verdade, isso inclusive em si já é o princípio da humildade. Eu acredito muito que Cristo nos deu esse pedido, né, como um exercício. Porque pedir por si só é humilhante, né? Pedir é reconhecer que você tem uma necessidade. Então dá para pedir humildade a Deus? Dá para pedir humildade a Deus, e no exercício de pedir a própria humildade você já está sendo mais humilde. Já está sendo mais humilde, porque você já está reconhecendo a ordem e a estrutura real do universo. Deus tem todo o poder. Eu não sou nada. Não existe nada que eu tenho para oferecer que não tenha me sido dado antes. Então, isso por si só já é um pedido de humildade. Mas veja, que a gente ainda pode ampliar essa humildade, que é o seguinte: uma coisa é eu pedir alguma coisa para Deus Todo-Poderoso. Outra coisa é eu saber pedir também coisas para outras pessoas que são meros mortais como nós. Meros mortais como nós. Não quer? Pede. Entenda, aceite que a tua vida ela não é um filme de Hollywood, onde as pessoas se entendem completamente no olhar, né, e de repente fulano fez isso, toca uma música de fundo e a gente se beija. A vida não é assim. Sobretudo nos nossos relacionamentos, a gente tem que vir constantemente. Casamento é isso, né? Eu tenho falado isso com frequência aqui. Perdoar. Perdoar é o que? Completar o outro. Completar o outro. Prefixo per, levar a completude até o final, até as últimas consequências. Mais doar, ou seja, doar completamente, doar para completar. Então, casamento, relacionamento é isso, né? É a gente saber viver esse exercício constante de completar o outro. E muitas das vezes a gente vai precisar completar o outro também nos seus sentidos, nos seus significados, nos seus entendimentos. Às vezes, por exemplo, vou falar aqui uma situação que eu tratei esses dias no consultório, né? Sobre o carinho. Pô, às vezes você sente falta de que, sei lá, sua esposa, que seu marido seja mais carinhoso com você em gesto, em palavras. Pede isso, cria ocasiões para isso. Não fique achando que a tua vida precisa ser uma novela, entendeu? Onde essas coisas elas acontecem quase que com um roteiro pré-selecionado. A vida humana não é assim. Tá bom, meus amigos? 7h53 aqui, vamos encerrando aí nosso papo matinal de segunda-feira. Temos a semana toda aí pra gente estar junto. Beleza? Aquele galera que não conseguiu ver, dá uma olhada aí depois no nosso papo matinal aí, vai ficar gravado. Compartilhem, printem, marquem-me aqui no Papo Matinal. Pode fazer lá o hashtag Papo Matinal, as nossas responsabilidades nos salvam. Essas hashtags aí são todas ligadas a gente aí, tá bom? Um bom dia a todos vocês, tá? E obrigado pela companhia. Fiquem com Deus.